Bom, então, pessoal, hoje nós vamos fazer, então, uma revisão geral de projeto de uma torre de destilação com base no método de Maquet-Thiele, tá? Onde nós, então, hoje vamos fazer um breve review de como isso deve ser feito, ok? Então, a aula 13 já foi postada lá para vocês na plataforma, e vamos dar o feedback, então, da aula 12, que era o material 16 que foi postado. Deixa eu só, antes de entrar no material 16, antes de entrar aqui, operações, aqui. Antes de entrar no material 16, que é o gabarito, o professor postou para vocês já lá na plataforma, então está disponível. Okay. E antes nós tivemos aqui na aula 9, esse aqui. Bom, então, vamos relembrar uma dinâmica antes. Bom, se vocês puderem abrir o áudio, tá, e me disserem se estão entendendo ou não, até para que a gente possa recapitular, eu acho que é importante, tá? O que ocorreu? Na última aula, o professor, então, deu para vocês um exercício, certo? O exercício em si, ele era um questionamento. Deixa eu abrir aqui. Então, dentro desse questionamento, era passado, então, que nesse exercício, então, era passado o quê? Eram passadas informações a respeito da mistura que entrava na torre, né? A composição de A, a composição de B, a vazão de entrada, como que saía o topo, como que saía o fundo e qual era a razão de refluxo. Que é o líquido que vai condensar, uma parte segue para o tanque ou é direcionado para outro processo, e a outra parte, então, retorna para a coluna. E daí foi feito alguns questionamentos, definição do número de estágios, aplicando, obviamente, o método, né, Maquet-Thiele, e também, obviamente, qual é que era o estágio de alimentação, qual era, né, a composição dos 3 primeiros estágios, as taxas. Bom, daí para as taxas a gente teve que aplicar, então, as equações que a gente já vem trabalhando aula a aula. Só que o exercício da aula passada, ele entregava já os valores de x e de y, tá? Então, por exemplo, na última aula, quando tu lança os valores de x e de y, lembrando, o valor de x e de y, para nós montarmos essa curva aqui, pessoal, é um valor referente a qual, se é uma mistura binária, tá? Qual vai ser a composição líquida e a composição gasosa que nós vamos utilizar para construir essa curva? Vai ser da substância mais volátil ou da menos volátil? Qual que a gente utiliza? É uma pergunta, tá? Alguém pode abrir o áudio aí e falar, por favor? Depois vocês vão assistir no YouTube, daí os caras vão dizer, bah, a turma desse professor aí era horrível. O professor pergunta, ninguém fala nada. Ó. Repete a pergunta, professor. Vamos de novo, então. Para nós construirmos esta curva, o que é esta curva? É Y, composição gasosa, versus X, composição líquida. Para construirmos esta curva aqui, ó, que é a curva de equilíbrio líquido-vapor,
nós precisamos obter dados da composição de X e da composição de Y. Para qual? Um sistema binário, né? É um sistema de duas substâncias, que é o que a gente quer separar, né? Para esse, normalmente, quando tem duas substâncias, para nós separarmos em uma torre de destilação, elas precisam ter o quê diferente? Elas precisam ter uma propriedade diferente da outra. O que, por exemplo? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Ótimo. Ponto de ebulição. Esta era a resposta que tinha que ser dada. Agora, com relação ao Y e ao X, para mim montar essa curva, eu vou pegar a substância mais ou menos volátil? A mais volátil. A mais volátil. Sempre a mais volátil. Então, se eu der para vocês água e etanol, qual é a mais volátil? Etanol. O etanol. Então, esta curva vai ser a curva utilizando os dados do etanol. Quando eu pego benzeno e tolueno, qual é o mais volátil? Benzeno. Então, eu vou usar os dados do benzeno para construir essa curva. Quando eu pego acetona e água, quem é a mais volátil? A acetona. Quando eu pego álcool e acetona, quem é o mais volátil? A acetona. Então, conforme o tipo de mistura, vocês vão ter que avaliar qual é a substância mais volátil. Tá? No caso do exercício da aula passada, não foi necessário este tipo de análise. Por quê? Porque o exercício ele já te deu a composição de equilíbrio do componente A, né? Que é o que está saindo em cima, que é o mais volátil, certo? Bom, agora, quando eu não dou essa informação, vai tirar da onde isso? Daí a gente tem que retornar um pouquinho nas aulas, daí a gente vai lá para a aula 9, para a aula 8, que é quando nós temos que utilizar a constante de Antoine, onde, através das constantes de Antoine, A, B e C, nós conseguimos, então, identificar o ponto de saturação, a temperatura de saturação numa dada pressão ou a pressão de saturação numa dada temperatura. Ok? Se vocês perceberem, por que nesse exercício não envolveu esse tipo? Ele não deu pressão nesse exercício. Por que ele não deu pressão? Porque ele já tinha dado os dados aqui, ele já tinha passado os dados, não precisava tu buscar. Então, quando a gente fez o exercício do material 12, lá da aula 9, o que vocês fizeram? A gente usou diferentes materiais de partida, que era o quê? As constantes de Antoine, né? Que na última aula a gente fez tudo, mais uma vez, além de eu ter dado uma atividade para vocês fazerem, um relatório que valeu nota, eu, na objetiva, eu novamente questionei vocês, pedi para vocês calcularem erro, pedi para vocês avaliarem qual material mais se aproximava da realidade. Certo? Vocês lembram disso? Então, com base nesta informação, nós conseguimos, por exemplo, construir essa curva aqui, ó. Porque quando nós formos falar de destilação em sistema, em torres, né, fracionadas para separação, nós precisamos ter essa curva, que é a curva equilíbrio líquido-vapor. E como que tu obtém ela? Tu parte da temperatura de saturação, tu utiliza, né, as regras, no caso aqui, a gente aplica não só as regras de Raoult, mas também nós já falamos do coeficiente de atividade,
né, que é o alfa. Nós já aprendemos tudo isso, que é a base do nosso material 12, tá, que a gente já trabalhou e vocês também já trabalharam bastante. E com estas informações a gente obtém, então, o X e o Y do material mais volátil para gerar a curva. E daí? Será esta a curva, por exemplo, que no caso da última aula, foi esta a curva que nós utilizamos, então, para definir o número de estágios, foi esta curva que nós utilizamos para definir, né, o ponto de alimentação e assim sucessivamente. Então, notem, pessoal, a aula de hoje, ela vai ser exatamente para vocês partirem da aula 9, que é quando a gente trabalhou o material 12, onde eu vou dar substâncias, vocês vão ter que utilizar o material 8, vão pegar as constantes de Chantoini e vão determinar os valores conforme a pressão de saturação, e com base nisso vocês vão obter os dados, então, para obter o quê? Para obter a curva. Uma vez obtida essa curva, daí a gente começa a entrar no que o exercício trabalha. Por exemplo, esse exercício aqui, uma coluna de fracionamento separa uma mistura de vapor saturado. Então, se é vapor saturado, o que quer dizer? Que a tua alimentação está sendo com vapor. Então, a entrada da tua mistura na coluna, né, ela vai a partir do eixo Y. Então, o que acontecia? Ó, a tua entrada vai ser do eixo Y para dentro da curva de equilíbrio. Agora, quando a gente trabalha com um líquido saturado, daí, por exemplo, a nossa entrada parte do X, né? Então, parte do X entrando na coluna, ok? Bom, outras informações que são dadas também no exercício, que é fundamental que vocês compreendam e que vocês, obviamente, revisem os vídeos das aulas, revisem, né, os slides, as apresentações, né, porque é um processo. A gente já está na 13ª aula, só que a gente começou desde a primeira aula falando sobre volatilidade, falamos de um sistema de separação flash, né? Daí a gente foi evoluindo, entramos em coluna, falamos de lei de Raoult, falamos de NRTL, nós falamos de, né, constante de atividade, falamos de fugacidade, falamos de uma série de conceitos que, em tese, você já tem, digamos assim, previamente trabalhado em termodinâmica, né? Onde a gente começa a entender o porquê que tu tem que estudar isso. Por quê? Porque vai ser com base nisso que tu vai dimensionar um equipamento para promover a separação de misturas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Eu quero tirar, se eu tenho uma mistura de 60, 40, desculpa, de 50, 50, de 70, 30, essa mistura eu quero purificar ao máximo um dos componentes em cima e um dos componentes abaixo. Então, o exercício que o professor disponibilizou o gabarito na última aula, ele fazia em partes, né? Então, primeira coisa era tu lançar os dados conforme o que o exercício te apresentou. No caso, era um sistema com vapor saturado. Então, o valor ZA e o ZB de alimentação, eles equivalem a valores de Y, né? Porque Y é a composição vapor, né? E essa composição, né, ela teve um percentual onde vai ser o nosso ponto de partida na curva, né? A curva que, no caso, é obtida a partir do X e do Y da substância mais volátil, que no exercício da última aula era
o componente A. Por que era o componente A? Porque é o componente que está saindo na parte de cima. Então, qual era a composição do componente que estava lá na parte de cima? Também o exercício deu. Ele deu o do mais volátil. Então, subtraindo, a gente tem a composição do menos. E da mesma forma, isso acontece com o fundo. Ok? E a vazão de reciclo, porque será a partir da vazão de reciclo que nós vamos encontrar a linha de operação de retificação. Então, uma vez entregue esses dados, nós chegamos, então, na obtenção dessa curva aqui, ó, que é essa linha azul. Uma vez obtida essa linha azul, qual é que é a linha de 45 graus? É a regra que muitas literaturas você vai ver, define uma linha de 45 graus, define uma linha de 45 graus. Não, a definição de uma linha de 45 graus é o que estabelece a lei, né, de Lewis-Randall, que é o quê? Que é quando nós vamos ter a composição de equilíbrio igual. Por exemplo, quando tu tiver 0,4 de vapor, tu tem 0,4 de líquido. Quando tu tem 0,5 de líquido, tu tem 0,5 de vapor e assim por diante. Diferente de quando tu tem a curva, que é baseada, né, em dados práticos e onde, com coeficiente de atividade, a gente conseguiu aproximar-se muito dos dados práticos. Quando a gente usa a lei de Raoult, a gente tem um pouquinho de distorção. Por quê? Porque a lei de Raoult ela não te dá exatamente em cima dos dados práticos. A gente fez, que foi aquele artigo que nós trabalhamos em sala de aula, que eu pedi para vocês, pessoal, reproduzam os artigos. Qual que dava? A curva que dava mais parecida com os dados práticos era o NRTL, que envolve o quê? O coeficiente de atividade. Ok? Então, é nesta linha que nós, então, seguimos e evoluímos para agora, na aula de hoje, então, a gente encerrar com esse assunto e começar a partir para outros tipos de extração que envolvem operações unitárias, que é a extração líquido-líquido, extração líquido-sólido, extração vapor-sólido, ou seja, outros tipos de extração. Então, finalizamos com essa parte de destilação e vamos evoluindo. Bom, então, ainda aqui, o que aconteceu? Então, definiu isso, ó, pode ver, ó, eu clico aqui em cima, ó, sai daqui os valores, ó. Muito bem. Bom, agora eu tenho a curva. No caso, como foi uma alimentação de vapor saturado, então, qual era a composição de A? Porque é o A, é o componente mais volátil que me interessa. A composição era 0,5. Então, eu parto de 0,5 e traço uma linha reta. A partir do momento que eu passo desse ponto, eu mudei de cor para tornar mais evidente. Que este é o ponto onde nós vamos ter o quê? A alimentação da torre. Por quê? Porque não é essa a composição de alimentação. Então, onde é que vai entrar? Vai entrar exatamente nesse ponto aqui. E esta curva, que é a reta de operação de retificação, nós vamos obter a partir do reciclo, que é essa formulazinha aqui, ó, onde aqui nós vamos encontrar, né, coeficiente angular, né, e aqui nós vamos obter o outro coeficiente. Como que nós obtemos? É só fazer a substituição da fórmula. Quem é o R? Quem é o XD? Substituímos, ok? Então, esta equação aqui vai ser a equação que nós vamos utilizar aqui, ó, exatamente aqui, ó, onde eu vou utilizar esses valores de coeficiente e no lugar do X, eu vou usar dados que eu vou determinar. Como é que eu vou determinar esses valores de X aqui? Bom, esses valores de X vão ser exatamente do ponto do início da retífica até o final da retífica.
Quando que nós vamos ter o final da retificação? Na concentração de saída do elemento A. Então, se tu sabe, qual é o início aqui? Ó? É aproximadamente 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. E qual é o fim? O fim é 0,95. Então, eu vou pegar de 0,228 até 0,95. Então, eu determino os valores de x. O que vai acontecer? Através dessa equação, eu obtenho os valores de y. Então, se eu clicar aqui em cima dessa curva, ó, ela tirou daqui, ó, exatamente daqui. Ó. Então, isto me mostra a curva, então, de retífica. E bem nesse ponto aqui, ó, bem nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou conectar até a base, que é a outra curva, que é a nossa outra reta. Uma é a reta de operação de retífica e a outra é a linha de operação, né, de base. Ok? Então, esta vai ser a base da construção para que a gente possa, então, responder a letra A da pergunta da aula passada, que era o quê? Simplesmente tu definir o número de estágios, que é construir a escadinha. Então, a escadinha, ela vai 1 estágio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que para te construir a escadinha, tu parte do início, do ponto, vai até a curva de equilíbrio e volta para a linha de operação. Vai até a curva de equilíbrio, volta para a linha de operação. Vai até a curva de equilíbrio, operação. Equilíbrio, operação, equilíbrio, operação, equilíbrio, até tu chegar no ponto de alimentação. Porém, tu não para, tu continua. Daí tu volta para a retificação. Vai até a linha de equilíbrio, retificação, equilíbrio, retificação. E retificação não, é operação. E daí tu vai até tu chegar no ponto final, que é os limites que tu tem da tua coluna. Os limites da tua coluna, então, vai de 1 até 15. Então, com base nisso, tu consegue definir, então, o número de estágios que tu vai ter para poder separar a substância A da B, ou para separar a água do etanol, ou para separar o tolueno do benzeno, ou para separar o etanol do 1-propanol e assim por diante. Vai separar misturas binárias dessa forma. Então, nesse processo de separação, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente tem um refervedor, que é a parte de baixo da coluna parcial, ele conta como um estágio. Então, muito embora aqui esteja descrito 15, na realidade, o valor é 14. Por que é 14? Por causa que o refervedor parcial ele entra como um estágio. Ok? Bom, feito isso, nós, então, definimos o ponto de alimentação e o número de estágios. Depois, a composição de equilíbrio, né? Então, a gente precisaria fazer uma análise. Aqui tu vai ter a composição seguindo na vertical, tu tem a composição com relação ao XA, seguindo na horizontal, tu tem a composição com relação ao YA. O que é o XA, pessoal? É a composição líquida do componente A. O que é o YA? É a composição gasosa do componente A. Né? Se eu quiser saber a composição de B, é só subtrair de 1. Por quê? Porque A mais B dá 100%. Correto? Então, se tu sabe a quantidade de A, 100% menos A te dá a composição de B. Ok? Então,
É exatamente isso que a gente avaliou. Então, quando eu peço a composição, tu vai me dizer, ó, tem no início, a entrada do prato 1, que é o que retorna, né, que é o que retorna do condensador, que é o retorno da retífica, nós vamos ter o quê? A composição de entrada, que vai ser uma quantidade de A e B e uma quantidade gasosa de A e B. Ok? E, da mesma forma, a saída, que é o que está saindo do prato, é exatamente, né, o que está retornando para o prato seguinte. Então, tu vai ter uma composição de saída com relação a Y, com relação a X, e a composição de entrada, que vai ter o mesmo valor de X, por quê? Porque é a fase líquida, porém modifica a composição da fase gasosa. E assim sucessivamente. Aqui tem uma outra forma para vocês enxergarem, e aqui teria uma terceira forma para perceber. Então, o XD, o condensador, né? E aqui sucessivamente. Por último, a taxa, né? A taxa a gente vai ter que fazer aquela equaçãozinha de balanço, que aqui vai mudar. Aqui vai ser quilomol, vai ser quilomol hora, quilo hora, tonelada hora, bom, que vai ser mássico, vai ser uma quantidade mássica. E essa quantidade mássica aqui, ela tem que, sempre vocês têm que entender as relações, né? No caso aqui do exercício, a gente define sempre com base nas composições de um e de outro, tá? E a gente consegue, então, por exemplo, fazer uma leitura da taxa de saída do material aqui de cima, do topo, que vai ser 2.527 kmol/hora, e a quantidade de baixo, que vai ser 2.472,5 horas. Lembrando que nós temos um balanço de massa. Este mais este é exatamente igual a este. Ok? Bom, o que nós iremos fazer agora, então? Nesse exato momento, tá? O professor, então, ó, libera para vocês a atividade, onde vocês vão ter que fazer o seguinte: responder aos exercícios criando um drive e postando as planilhas, que é a resolução do exercício 1 e resolução do exercício 2, seguindo como modelo o material 16 e o material da aula 9 também, que é bem útil, e responder as perguntas do exercício 1 e 2 em Word ou PDF. Então, além das planilhas que tu vai me disponibilizar, tu também vai ter que responder. Então, aqui está o exercício 1, da mesma forma, uma coluna de fracionamento trabalha a pressão atmosférica de 760 milímetros e separa uma mistura de líquido saturado contendo 70%, né, molar de benzeno e 30% de tolueno. Lembrando que essa questão molar vai ser mássico, tá, pessoal? Então, não vai interferir no resultado. A vazão de massa na torre é de 3.000 kWh. O produto de topo da coluna possui 95% de benzeno e o produto de fundo possui 96% de tolueno. A razão de refluxo é 1,3. O número de estágios teóricos, o estágio óptimo de alimentação, a composição de equilíbrio dos 3 primeiros pratos, a taxa de destilação. Considere que a coluna de fracionamento é constituída de um condensador total e um refervedor parcial. O que quer dizer isso? Que o refervedor parcial conta como um estágio. Então, a leitura se deu 15 estágios, subtrai 1, porque tu tem o refervedor. Aí o número de pratos que vai ter a tua coluna vai ser o refervedor mais 14, se no caso a numeração for 15.
E utilize o material 8 para as constantes de Antoine. Tá lá, pessoal, tá tudo disponível no Drive. No Drive não, no Aula, desculpa. E o 2 é uma coluna de fracionamento que trabalha a pressão reduzida, 500 milímetros. Lembra que isso eu falei para vocês? Nem sempre a gente vai fazer a destilação com pressão atmosférica. A própria refinaria. A refinaria, ela vai fazer... tem algumas frações que ela vai separar a pressão atmosférica, porém vão ter outras que ela vai precisar reduzir a pressão. Para quê? Para minimizar as temperaturas de trabalho e, com isso, reduzir a formação, a decomposição, a formação, né, de carbono, da carbonização do material. E isso também vai reduzir a energia, porque tu consegue trabalhar em temperaturas mais baixas. E aqui é o que vai acontecer. Então, vocês vão modificar a pressão automaticamente, as temperaturas de ebulição, que vão ser aquelas de saturação, vão baixar. E separar uma mistura de vapor saturado com 70% molar de água e 30% de etanol. A vazão de entrada na torre é 4.000 kg/h. O produto do topo da coluna possui 92% de etanol e o produto de fundo possui 90% de água. A razão de refluxo é 5. Mesa dinâmica. Qual é o número de estágios? Considere uma coluna de fracionamento. Refervedor parcial também. Presta atenção. Aqui tu tem uma mistura de líquido saturado. Aqui tu tem uma mistura de vapor saturado. Então, isso vai mudar a forma como se dá a entrada na curva de equilíbrio. Mesma coisa, utilize um material 8 para definição. Bom, pessoal, o que o professor vai fazer agora? Vou parar, então,